Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Então, estamos aqui para a nossa quarta live, mas a nossa terceira, falando sobre casos clínicos, sobre diagnósticos. Foi muito bacana, porque assim, organizar essa live foi para trazer aí para o pessoal que assistiu, né, despertar esse interesse em dermatoscopia, ver quanta coisa a dermatoscopia ajuda a gente no dia a dia mesmo, na prática do nosso consultório, né, cara a cara com o nosso paciente, como aumenta a nossa segurança diagnóstica. Então, a gente resolveu organizar aí essas 3 lives, né, falando principalmente de casos clínicos, contando as histórias e com diagnósticos para estimular aí quem não vê dermatoscopia há muito tempo, voltar a ter interesse de estudar um pouquinho, né? Quem passou ali pelo instituto, pela gente estudando, ou em outros lugares, para ter essa oportunidade de relembrar. Para a galera que se formou há muito mais tempo aí em dermatologia e que naquela época não tinha acesso, né, aos ambulatórios de dermatoscopia, esse treinamento, começar a ter aí esse interesse, esse despertar e ver como é uma coisa gostosa da gente aprender e quanto a gente fica feliz com poder ajudar o paciente com essa prática que virou realmente assim o estetoscópio do dermatologista, né? A gente não sabe mais trabalhar mesmo se não tiver ali a dermatoscopia para auxiliar nesses diagnósticos. Então, o pessoal está entrando aí. Estou vendo Gisele, Roberta, bem-vindas, meninas. E a gente vai começar com um casinho que eu vou pedir os meninos para passarem, por favor, o primeiro slide, que é o diagnóstico de um paciente que eu já acompanho há bastante tempo, um senhorzinho com muito fotodano, 92 anos, um monte de comorbidades, que aí vem com essa pele aí, né? Esse mar de lesões. E eu comecei a ficar incomodada no exame desse paciente com essa mácula acastanhada maior ali da região supraescapular direita. Vou pedir os meninos para passarem o slide número 2. E aí, fotografei. Fotografei a primeira vez final do ano passado e falei, não, vou continuar acompanhando essa lesão e vamos ver o que a dermatoscopia vai me mostrar disso aí nesse acompanhamento. Então, no slide número 2, só para mostrar para vocês esse acompanhamento realmente clínico, que já chamou muita atenção pelo crescimento dessa lesão, mesmo no exame a olho nu, onde a gente percebe ali pelo círculo, né, que eu fiz para demarcar exatamente qual era a lesão, o quanto pela clínica essa lesão já mostrou não só crescimento, como também algum grau de escurecimento, fazendo aqueles borrões periféricos. Ainda não entrou o slide número 2, eu vou esperar um pouquinho para que vocês possam ver essa questão da clínica, porque isso é uma coisa que deve chamar a nossa atenção nesses pacientes, né, de pele com fototipo baixo, com área fotoexposta, em lesões de muito fotodano. Então, está aí o slide 2, com o crescimento dessa lesão na clínica e marcando bem essas áreas de hiperpigmentação em PETs, em borrões na periferia. A imagem número 3, a gente vai ver agora a dermatoscopia, que justamente nesse acompanhamento aí de 6 meses, né, entre junho do ano passado e janeiro agora desse ano, quando esse paciente voltou, que a clínica já tinha me incomodado muito, e quando eu coloquei o dermatoscópio, essa fotinha está girada aí de propósito, porque eu tentei botar exatamente na mesma posição a lesão da dermatoscopia, e a gente vê nitidamente, né, o aparecimento desse borrão no meio de uma área de uma rede pigmentar que é realmente muito irregular, bordas que não são muito bem definidas, se misturam ali com a periferia da pele desse paciente, que tem muita lentiginose, mas essa área de
pigmentação mais intensa, com o espessamento dessa rede, uma rede mais grosseira, realmente foi uma coisa que chamou muita atenção e eu resolvi fazer uma biópsia incisional, porque era uma lesão realmente grande, então é mais um auxílio da dermatoscopia no nosso dia a dia, né? Diante de lesões muito extensas ou de áreas onde a gente tem dificuldade de fazer uma biópsia incisional, né, inicial, como no rosto, por exemplo, ponta nasal, é a gente saber pela dermatoscopia escolher aquela área que mostra mais riqueza de estruturas, mais riqueza de pigmento, para a gente escolher para fazer o ponto da nossa biópsia. E assim foi feito. Essa lesão é um melanoma de 0,3 milímetros, então um tumor ainda minimamente invasivo, né, onde a gente faz uma excisão completa, uma margem ali de 1 centímetro, uma cirurgia que, para nós dermatologistas mais habilidosos com cirurgia, uma cirurgia que a gente consegue manejar esse paciente, né, com facilidade. Eu operei esse doente na terça-feira agora passada, então eu acho que esses casos em que a dermatoscopia e o acompanhamento clínico e esse incômodo que a gente tem quando visualiza uma lesão que foge do padrão, são importantes para a gente melhorar o manejo desses pacientes, a história de vida desses pacientes, cirurgias mais simples, cirurgias curativas. Então, só para complementar, a próxima imagem, o slide de número 4, desse mesmo paciente. Então, eu voltei a botar ali as fotinhas clínicas, né, para vocês verem como realmente era um paciente que tinha muito fotodano, muita lesão, muita mancha. E ele tinha uma outra manchinha, um pouco mais posterior, inferior, abaixo da escápula esquerda, que clinicamente também chamava atenção, mas olha, quando a gente põe o dermatoscópio, é uma lesão que é de muito fácil reconhecimento, né? Então, uma ceratose seborreica, com bordas ali em ruído de traça, bordas muito bem definidas, pseudo-aberturas foliculares amareladas, um pouco de escama. Talvez eu pudesse ter botado um gelzinho aí nessa imagem para melhorar ainda o que eu gostaria de mostrar para vocês. Mas é uma lesão que, assim, não deixa dúvida que é ceratose seborreica, e quando a gente vai comparando com tudo que está em volta, tudo tem mais ou menos esse mesmo aspecto. Então, lesão benigna que a gente fica despreocupada e, né, segue tratando o que realmente deve ser tratado. Vou pedir para passar o próximo caso, que é o slide número 5. E a gente vai continuar falando de paciente com fotodano, né? Aqui no nosso meio, paciente idoso, essa paciente aí, uma paciente de mais ou menos uns 70 anos, vem encaminhada do ambulatório geral, do instituto, para avaliação de uma lesão de surgimento recente, ali na região malar medial, próxima ao dorso nasal. E só pela avaliação clínica, né, a gente já vê o quanto essa pele é sofrida, quanto sol ela recebeu, e principalmente nas lesões da face, que são lesões que naturalmente são mais difíceis da gente reconhecer, né, os lentigos malignos melanomas, por serem lesões, às vezes, de crescimento muito lento, histórias de pacientes com anos de evolução daquela lesão, que queima e a lesão sempre retorna. Então, a gente também ter atenção na história clínica, né, que esses pacientes contam para a gente. Então, vou pedir para passar o próximo slide, o número 6, para a gente discutir um pouquinho essa dermatoscopia dessa paciente. Então, uma paciente de fototipo um pouco, né, mais alto, uma pele castigada ali de sol. E aí, o que a gente vê nessa dermatoscopia é a presença de aberturas foliculares bem simétricas, bem demarcadas, por uma pseudorrede avermelhada, a gente pode dizer que tem um castanho avermelhado, mantendo a abertura desses folículos todas bem demarcadas, bem delimitadas e sem obstrução. Então, tem um artigo mais recente que é muito bacana também para essas lesões planas da face, que é para a gente ir
excluindo critérios que a gente somaria também para classificar essa lesão como uma lesão suspeita ou maligna. Então, a gente não encontra nessa lesão critérios para lentigo maligno, não tem granularidade cinza azulada, não tem assimetria de abertura de folículo, não tem estrutura romboidal e não tem área de borrão e de oclusão folicular. Então, assim, essa pseudo-rede avermelhada é aquela imagem clássica da ceratose actínica. Essa paciente tinha um pouquinho de componente pigmentar nessa lesão, então classificada como uma ceratose actínica pigmentada. Quando a gente passa a próxima imagem, a imagem número 7, que eu queria mostrar só para vocês o quanto a dermatoscopia comparativa naquele mesmo paciente é uma coisa importante, porque se a gente vai observar uma lesão que está ali na vizinhança, a gente encontra exatamente esse mesmo padrão, né? Então, o padrão de pseudo-rede avermelhada da face. Nessa lesão, a gente já tem um pouco mais desse pigmento azulado aí, porque é uma lesão inflamada em área fotoexposta, mas que a gente percebe uma aspereza, uma rugosidade, então aqueles critérios que somam para a gente caracterizar essa lesão como uma lesão benigna. Então, várias lesões no rosto daquele paciente, né? Não é uma lesão única, e essas lesões que tem na clínica uma certa aspereza, uma certa rugosidade. Então, sempre lembrar que a dermatoscopia é um exame complementar ao nosso exame clínico. Então, a gente examina essa lesão clinicamente, observa, primeiro dermatoscopia sem líquido de interface, para a gente conseguir olhar a escama, depois com o líquido de interface, e isso vai deixar para a gente muita tranquilidade, muita segurança nesse diagnóstico. Vou pedir para passar a próxima imagem, que é um caso também de acompanhamento, né, da dermatoscopia ao longo do tempo. Então, o que eu queria mostrar para vocês é que a gente não precisa ter um super aparelho, um mega aparato para conseguir fazer esse acompanhamento dos doentes, né? Lá no hospital, o que eu faço essas imagens é ali com meu celular, segurando, às vezes, o dermatoscópio, porque esqueci em casa o adaptador, e mesmo assim a gente consegue fazer boas imagens e acompanhar esses pacientes de uma forma muito tranquila e com muita segurança. Então, aqui é um paciente de 60 anos que veio para um exame de rotina, tá? Não tinha história prévia de tumor de pele, e aí tinha uma máculazinha, uma lesão bem pequenininha, da cor da pele, um pouco rosada no colo, que me chamou a atenção num primeiro exame. Eu vou pedir para passar o slide número 9, para a gente olhar o acompanhamento dermatoscópico dessa lesão. Então, eu vi esse paciente a primeira vez em março do ano passado, aquele período ainda pré, né, pandemia mesmo, a gente ainda não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Esse paciente tinha vindo para um exame de rotina, e aí o que a gente vê? Um padrão homogêneo amorfo, a gente não vê nenhuma estrutura muito bem caracterizada nessa primeira imagem de março de 2020. Tinha um único glóbulozinho castanho isolado ali no polo superior dessa lesão. Então, um padrão completamente inespecífico, mas uma lesão que me incomodou um pouco, eu não via vaso, eu não via nada que eu conseguia caracterizar muito bem essa lesão. A clínica tinha um brilho muito discreto, eu resolvi fotografar, pedi o paciente para voltar com 4, 6 meses para dar uma olhada de novo, e aí ele volta em outubro com uma lesão que nem teve um crescimento em tamanho assim tão significativo, mas o que a dermatoscopia já mostrou para a gente? É um padrão de crescimento desse ninho ovoide, que agora que a gente já pensa no diagnóstico de um carcinoma basocelular, eu posso chamar essa estrutura ovalada, castanhada, esse glóbulo de um ninho ovoide no polo superior dessa lesão, além da presença de vasinhos lineares que são bem focados. Então, outra característica importante desses carcinomas basocelulares superficiais ou nodulares bem iniciais
é que os vasos do carcinoma basocelular tendem a ser, na dermatoscopia, vasos muito bem focados, tá? Não são aqueles vasos que borram quando a gente faz a dermatoscopia. Então, aqui o diagnóstico é um carcinoma basocelular nodular, muito inicial, visto ao exame dermatoscópico inicial e com mais segurança ainda a gente dizer para o paciente, ó, realmente tem que tirar, é uma lesão de carcinoma basocelular e o paciente fica super feliz quando a gente faz o diagnóstico de uma lesão tão pequenininha, fácil de ser operada, que a gente faz no consultório com muita facilidade. O próximo caso do slide número 10 também foi um desses casos aí de pandemia, que foi um caso, assim, bonito para mim do ponto de vista assim, cirúrgico até dele, além da dermatoscopia. Então, esse é o caso de uma paciente, uma menina de 15 anos, que tinha essa história de uma mácula azul enegrecida na perna direita desde a infância e que começou a crescer e ganhar algum relevinho nesses últimos meses. E aí, os pais vêm, né, apavorados, porque já vieram com uma indicação de um outro colega dermatologista para tirar, mas queriam fazer a dermatoscopia para ter certeza se a indicação era realmente essa ou não. E eu vou pedir para passar a imagem da dermatoscopia dessa lesão, o slide 11, onde a gente nota ali na dermatoscopia aquele padrão bem clássico, né, do que a gente espera no nevo azul, então padrão global azul homogêneo. Às vezes o nevo azul mostra para a gente um pouquinho dessas áreas branco, amareladas, meio amorfas, misturadas ali no meio dessa pigmentação azulada, porém chamou a atenção essa pigmentação excêntrica e enegrecida. E justamente nessa área mais excêntrica e enegrecida é onde a paciente dizia, olha, isso está crescendo para cá, foi aqui que mudou. Na palpação, uma lesão que tinha relevo. Então, assim, a gente não teve muita dúvida em indicar a excisão, porque, né, uma lesão de um nevo azul deve ser uma lesão estável. É uma lesão que o paciente conhece, que tem ela desde o início da vida e ela nunca mudou até a idade adulta. E por que a gente, a partir do momento que essas lesões mudam, tem que ter muita atenção e a decisão para uma excisão realmente logo, né, precoce? Porque a coloração azul já diz para a gente que esses ninhos celulares estão bem lá na profundidade da lesão. E que se essa lesão tem uma transformação maligna, essa transformação maligna está acontecendo provavelmente em ninhos celulares que estão lá na profundidade, e isso muda muito o prognóstico, né? São lesões que já têm um Breslow alto e que muda o prognóstico de vida desse paciente. Então, a gente não vai ficar acompanhando lesões de nevo azul que não têm uma história de estabilidade. No mesmo dia, a gente resolveu operar essa lesão, e aí, quando eu marquei lá as margens bonitinho para tirar, gente, quando eu abro essa lesão cirurgicamente, imagina uma jabuticaba preta, 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 um pigmento intensamente escurecido e uma lesão que avançava margens profundas, além daquela margem do que eu via na superfície da lesão. Então, durante a biópsia, acabei ampliando um pouquinho, e aí pai e mãe, né, criança, menina, 15 anos de idade, pai segurando a mão do lado, mãe do outro, e eu com uma cara meio assim, caramba, sabe? Será que isso é realmente só um nevo azul? E eu tentando segurar ali a minha própria ansiedade, né? De ver uma lesão, operar uma lesão que realmente não é um nevo azul que eu estou acostumada a operar e ver como era a lesão. E aí foi para a patologia, aquela, né, 1000 recomendações que a gente liga, chama o patologista, né, pelo amor de Deus, aquela coisa que a gente sempre pede a ajuda dos amigos. E aí Doia me liga e fala, Alice, fica tranquila, um nevo azul celular, lindo, quero a imagem da dermatoscopia, tá aí a patologia, então uma lesão que ia bem profundamente realmente e intensamente pigmentada. Então, até quis dividir com vocês assim, a minha experiência no momento cirúrgico, porque realmente foi uma coisa que me chamou muito a atenção, foi a primeira vez, né, que eu
operei um nervo azul celular aí nesses 10 anos fazendo dermatoscopia direto e, enfim, uma lesão benigna, problema resolvido, mas que gera uma ansiedade, né? Tanto para os pais, quanto também gerou para mim, até a gente ter o diagnóstico definitivo aí dessa lesão. Vou pedir para passar o próximo caso, que também é um caso super bonito, mais uma lesão de perna, de uma paciente de 55 anos, que veio com essa lesão de surgimento ali na perna direita e um crescimento progressivo em mais ou menos um ano. Então, aquela história que eu sempre falo com vocês, né? Eu olho uma lesão clinicamente, eu tento elaborar ali pelo menos 2, 3 diagnósticos clínicos diferenciais antes de eu colocar o dermatoscópio, porque quando eu coloco o meu dermatoscópio de acordo com a minha ideia diagnóstica, eu já sei o que a dermatoscopia tem que me mostrar. E se a dermatoscopia não me mostra o que eu estou esperando, essa lesão passa a ser uma lesão suspeita ou muda o nosso critério diagnóstico, e é isso que é muito legal. Quando a gente põe a dermatoscopia e fala, nossa, não era isso que eu estava pensando, mas eu acho que eu sei o que pode ser isso aqui. Então, isso é muito bacana também com a dermatoscopia. Então, eu pensei aqui com essa lesão, tá? Meus diagnósticos clínicos foram um dermatofibrosarcoma protuberans, era uma lesão bem infiltradinha, durinha, e um dermatofibroma aneurismático. A gente sabe que esses tumores de dermatofibroma hemosiderótico, aneurismático, eles às vezes podem crescer rápido, se tornarem umas lesões grandonas, às vezes até 7, 8 centímetros, com múltiplas cores. Enfim, vou pedir para passar a dermatoscopia dessa lesão, porque, para minha surpresa, quando eu ponho o dermatoscópio, eu nem vejo aquela área de infiltração eritematosa, amorfa, que eu, às vezes, vejo em lesão de dermatofibrosarcoma. Eu também não via grandes vasos, nem uma multiplicidade de cores vasculares que me levasse ao diagnóstico de dermatofibroma hemosiderótico. Mas aí, quando eu botei a dermatoscopia, eu vi essas áreas homogêneas amórficas, sem estruturas muito bem definidas, esse brilho, essa coloração castanho, azulada, mas tinha um tom meio translúcido. E essa cor meio translúcida, assim, me fez pensar em hidrocistoma. Eu falei, nossa, engraçado, essa dermatoscopia parece aquilo que a gente vê em hidrocistoma de pálpebra. Falei, será que isso é um tumor de anexo? E aí fiz uma biópsia incisional também, porque era uma lesão grande, então peguei uma porçãozinha ali dela para mandar para a patologia. E aí, quando a patologista também, né, por favor, me ajuda, é linda a patologia, porque a gente vê ali, né, as dilatações mesmo dos ductos de glândula, então esse diagnóstico foi um adenoma tubular, né, um adenoma da papila écrina, que é uma neoplasia benigna, e a clínica é justamente essa mais comum, né? É uma lesão única, normalmente bem circunscrita, nodular ali, mas macia, né? Uma lesão tão infiltrada e mais comumente vista nos membros inferiores. Então, uma lesão tratada ali cirurgicamente, problema da paciente resolvido, mas queria mostrar para vocês como a dermatoscopia faz a gente ajudar o nosso patologista também, né? Do patologista, a gente, em vez de mandar uma lesão assim, né, com hipóteses diagnósticas que não fazem tanto sentido, e o patologista, de repente, já vai procurando ali a história de lesão ductal, né, de lesão que tem anexo envolvido. Vou pedir para passar a próxima imagem, o nosso próximo caso, que é uma lesão no abdômen de uma paciente feminina, 18 anos de idade, uma paciente minha já antiga, que foi morar fora, fazendo vestibular, passou para a faculdade fora, e aí veio para um acompanhamento, falando, Alice, tem uma pinta nova que apareceu na barriga, e está meio crescendo, estou achando estranho, fiquei preocupada, vim ver. E aí vou pedir para a gente ver a dermatoscopia dessa lesão, que era uma lesão assim bem intensamente pigmentada no abdômen. Quando a gente compara com os outros nevinhos que ela tinha ali naquela região.
E aí a dermatoscopia mostra para a gente esse padrão global, né, que é um padrão reticular globular, onde o que é bem marcante é a presença desses glóbulos que são bem irregulares, né, em tamanho, dispostos em coroa ali na periferia da lesão, e a parte reticular fazendo um espessamento dessa rede na periferia, fazendo também projeções estriadas. E aí a gente já está super craque de dermatoscopia, e a gente sabe que esse padrão conhecido como um padrão de explosão de estrelas é o padrão do nevo de Reed. E o que eu queria discutir com vocês é a conduta desse caso. Porque quando eu pensei em fazer essas lives aí com vocês, né, de dermatoscopia e de casos, é muito, gente, para a gente conversar da realidade mesmo, né, do dia a dia. Estou com essa paciente aqui na minha frente, a mãe assustada, o pai já ligou durante a consulta, e aí, né, como é que a gente conduz esses casos? Então, a gente que a gente sabe que é o protocolo desenhado, né, pela Sociedade Internacional de Dermatoscopia para os nevos de Reed e Spitz. Essas lesões podem, sim, ser acompanhadas em crianças até uma média de 12 anos de idade, tá? E a gente sabe que muitos desses nevos podem evoluir completamente ao longo de 5, 10 anos, ou evoluírem para um padrão de estabilidade. Porém, a indicação da sociedade é que em crianças a partir de 12 anos, esses nevos não sejam mais acompanhados. Então, a indicação é realmente de excisão de qualquer lesão espitzoide de pacientes acima de 12 anos de idade. Essa lesão em especial me incomodou, porque além né, do padrão espitzoide, ela tinha uma mácula castanhada ali embaixo. Eu acabei fazendo uma excisão completa que incluía essa mácula castanhada, mas ali era né, uma lentiginose que por acaso estava associada ali pertinho da lesão. Vou pedir para passar o próximo slide, que é, por acaso, essa mesma paciente, tá? Que voltou um ano depois, férias do ano seguinte da faculdade, tinha levado um tombo de bicicleta, estava com uma cicatriz enorme aí nessa perna, nessa foto não dá muito para ver que a cicatriz era na região lateral, e aí veio para tratar da cicatriz, né? Tá? Quero fazer laser para tratar minha cicatriz, que eu caí de bicicleta, tá muito feia. E aí vou examinar, tem ali uma pápulazinha mínima, pequenininha, logo embaixo do joelho, bem próxima da cicatriz. Vou pedir para passar o próximo slide para a gente ver a dermatoscopia dessa lesão. Então, mesmo paciente, um ano depois, já tinha apresentado uma lesão de padrão espitzoide, e aí volta, lesão nova, eu não tinha essa lesão documentada, tá? No exame dela anterior, mais uma vez, uma lesão de padrão global, globular, aí bem predomínio de glóbulos mesmo, bem irregulares, distribuídos ao longo de toda a lesão, de uma forma bem assimétrica ali, bem irregulares na periferia. Então, mais uma vez, padrão de lesão espitzoide numa paciente acima de 12 anos. Claro que isso já tranquiliza a gente, que a gente entendeu um pouco que ela tem essa tendência a fazer, né, lesões de padrão espitzoide, e a gente excisou, mais um nevo de Reed, né, tudo bem, não era um melanoma, e por incrível que pareça, a mãe, meses depois, vem com uma lesão no abdômen, padrão Spitzoide. Falei, gente, que é isso? É família Spitz, todo mundo com levo de Spitz nessa família. E mãe, né, mais ainda, a gente ia excisar, paciente ainda mais velha, ali eu fiquei até um pouco tensa, né? Será que vai vir um melanoma de padrão Spitzoide? Mas não, todo mundo nevo de Reed, tudo ok. Então, é muito bacana a dermatoscopia permitir essa segurança para a gente. Então, o próximo caso, a gente vai seguir aí nessas lesões de surgimento recente. Então, o slide 18, eu vou pedir para passar. É um paciente que eu vi agora, no último mês, pai de uma colega dermatologista, que eu faço acompanhamento dele dos nevos. Esse paciente, 67 anos, história prévia de melanoma, veio para o acompanhamento
de mapeamento anual, tá? E aí, no exame dermatoscópico, eu noto essa lesão, que vou procurar nas imagens anteriores dele, era uma lesão que não existia, então uma lesão desconhecida, de surgimento recente, e aí eu quero salientar, assim, a importância da gente ter a foto macroscópica daquela área inteira do paciente, sabe? Porque eu acho que dá muito bem para a gente fazer essas fotos macro no consultório, assinalar ali aquela que te chamou mais atenção, e se surgiu alguma coisa nova, visita aquele arquivo, sabe? Porque muitas vezes isso vai facilitar muito a nossa vida de ter segurança que aquilo foi realmente uma lesão de surgimento recente e a gente tomar as nossas decisões de acompanhamento. Então, vou pedir para passar a dermatoscopia dessa lesão. Primeiro, é uma dermatoscopia só com um aumento de 20 vezes, era uma lesão muito pequenininha, onde a dermatoscopia com aumento de 20 já mostra aí para a gente, né, uma lesão de bordas bem definidas, uma interrupção bem abrupta, não é aquela lesão de padrão reticular que vai tendo um esmaecimento periférico, então um primeiro sinal de alerta, essas bordas de interrupção muito abrupta. Eu vou pedir para passar a próxima imagem, que é uma imagem de dermatoscopia com aumento de 40 vezes, eu quis mostrar para vocês com um aumento um pouco maior, porque na projeção, né, no Instagram não aparece a imagem, né, tão grande, assim, para a gente conseguir ver tão bem. E aí, quando a gente olha o aumento de 40 vezes, a gente consegue perceber muito esse padrão reticular globular mais uma vez, mas com essa área central mais amorfa, um espessamento de rede periférica, fazendo, né, essas projeções quase que estriadas. Eu nem chamaria isso de uma estria, eu acho que é realmente um espessamento da rede pigmentar na periferia. E por que a gente não chama isso de estria? Porque aquela projeção estriada não está indo além da margem do tumor, ela está ali ainda, né, naquele contexto da massa tumoral, mas a gente tem muitos glóbulos periféricos, distribuição que aqui são bem irregulares, um predomínio de glóbulos na borda inferior, enquanto a gente quase não vê esses glóbulos na borda superior, paciente com história prévia de 2 melanomas. Então, a gente não teve dúvida, excisão no mesmo momento, mas para nossa alegria, para a alegria do paciente, para a alegria da filha, que é uma amiga, é um nevo de Reed. Então, diagnósticos, né, muito precoces, a gente pega lesões muito iniciais e se tranquiliza e entende, né, que pode isso ser um padrão que o paciente vai apresentar num outro exame, mas nunca a gente vai, num paciente adulto, acompanhar uma lesão desse tipo. Então, vou pedir para passar o próximo slide, que é uma lesão desse mesmo paciente, que foi a lesão que, na verdade, trouxe ele mais rapidamente para a consulta, tá? De retorno. Então, era uma lesão acastanhada, localizada no colo, num colo que tem um monte de lesõezinhas, que essa lesão se misturava ali no meio, mas de alguma forma chamou a atenção dele e da filha, eles vieram para ver essa lesão. Eu vou pedir para passar a dermatoscopia dela e mostrar assim como a dermatoscopia ajuda a gente a partir do momento que a gente tem realmente um olhar treinado para isso, né? É prática. É o que eu falo lá no ambulatório com as meninas toda quarta-feira de manhã. É botar o dermatoscópio em tudo, tudo. Vai botando. Cardiologista escuta o coração sem estetoscópio? Não tem como. Então, a gente vai botando o dermatoscópio em tudo que clinicamente chama a sua atenção. E a partir do momento que a gente vê alguma coisa que gera estranheza, como foi aquele primeiro caso que eu apresentei, né, do paciente do melanoma no dorso, aquilo te move de alguma maneira a entender, mesmo que você não saiba exatamente o que é aquele padrão, mas você reconhece que aquilo não é o padrão comum daquele paciente, não é uma lesão do padrão que você está acostumado a ver sempre. E aqui, essa lesão na verdade, a nossa grande vedete, né? O que a gente está vendo nessa dermatoscopia? Uma rede, podemos chamar assim, rede, pseudo-rede, muito espessada, porém, a gente tem
alguns sinais que fazem a gente se perguntar, essa lesão é realmente uma lesão melanocítica ou uma lesão não melanocítica, né? Aquela aula que eu amo de dermatoscopia, que é a avaliação em 2 tempos. Primeira pergunta que a gente tem que fazer, é uma lesão melanocítica ou não melanocítica? O que está me dando aqui de critérios de lesão melanocítica? Eu estou vendo rede? Estou vendo rede. Então, isso pode ser uma lesão melanocítica? Pode. Mas o que mais que eu estou vendo nessa lesão? Eu estou vendo nessa área central, mais clarinha, vasos. É triste porque vocês não vão conseguir ver nessa projeção, mas essa área central está cheia de vasinhos em grampo. E, além disso, o que a gente tem aqui muito bem demarcado é escama. Um monte de escama amarelada ali presa nessa lesão. E ao redor dela também, né? Então, a gente tem 2 critérios que falam a favor de uma lesão de linhagem queratinocítica, que é a presença dos vasos em grampo e a presença de escamas. E lembrar que a ceratose seborreica é realmente a grande simuladora, né? É quando a gente erra na ceratose seborreica. Então, num paciente que a história de 2 melanomas, estava com aquela lesão espizóide no braço, e eu falei, não, eu acho que é uma ceratose seborreica, mas não custa, a gente vamos shavear isso aqui, fazer um shavingzinho profundo, vamos mandar para a patologia, e confirmou uma ceratose seborreica clonal, que é aquela ceratose seborreica grande simuladora mesmo das lesões melanocíticas, tá? Então, vamos passar para o próximo caso, que eu quis mostrar aqui umas imagens dermatoscópicas para a gente ir treinando o benigno fora do casual, fora da decoreba, porque nós somos especialistas, a gente tem que dominar, né, aquilo que a gente faz. Então, dominar dermatoscopia é uma coisa que faz com que a gente realmente suba um degrau e que faça diferença, né, no cuidado com o nosso paciente, com todos esses, né, pseudodermatologistas que a gente vê por aí. Então, esse é um caso de uma paciente de 25 anos, com uma lesão de surgimento recente, aí no quarto pododáctilo esquerdo. Então, eu vou pedir para passar o próximo slide para a gente ver a dermatoscopia dessa lesão. Então, surgimento, uma paciente de 25 anos, né? A gente, com isso, com essa história, quase que descarta uma lesão congênita. Então, o que a gente vê nessa dermatoscopia é uma variação daquele padrão clássico, né, dos nevos da região acral, que é o padrão em sulcos paralelos. Então, aquele pigmento que está ocupando o sulco, aquele espacinho entre a porção da crista de um dermatoglifo e outro. E essa é uma variante que é um padrão que mostra pontinhos duplos ao longo dos sulcos. Então, esse é um padrão em pontos duplos, em sulcos paralelos. Então, a gente vê ali vários pontinhos que, às vezes, faz a gente ter medo e se confundir, mas entender que essa é uma variante um pouco mais rara, mas que a gente vê, de um nevo acral. Eu vou pedir para passar a próxima, porque eu quis trazer outros exemplos de lesões acrais benignas que não são, de repente, aquelas lesões que a gente está tão acostumado a ver, né? Que é sempre o mais comum, padrão realmente em sulcos periféricos, e aqui a gente está diante de um padrão que é em sulcos periféricos, mas mostra, no fundo, para a gente essa rede pigmentar. Então, uma lesão acral de um sítio especial, mas que também pode mostrar aquele padrão reticular, tipo favo de mel, e junto mantendo ali aquela pigmentação que é predominante nos sulcos. Então, mais uma vez, uma lesão acral benigna. Eu vou pedir para passar o próximo slide, que é mais uma lesão acral, mas essa já é uma lesão que incomoda a gente um pouco, né? Quando a gente vai observando, você vai entendendo tudo o que é padrão benigno, e aí, de repente, a gente tem essa região, essa lesão, que na verdade era uma lesão de região palmar, tá? Não era de região plantar, onde a gente vê esse padrão reticular que é completamente atípico, né? Não é aquela rede bonitinha que estava no fundo daquela lesão que a gente acabou de ver, e uma intensidade de pigmentação ao redor das aberturas dos acrociríndeos. A gente vê os acrociríndeos nas cristas, né,
ali da epiderme, e as aberturas deles aí nessa lesão estão bem pigmentadas, bem demarcadas, né? Uma pigmentação que é mais irregular, não é de distribuição uniforme em toda a lesão. A gente biopsiou e veio um nevo juncional atípico da região palmar. Então, para a gente cada vez mais ter esse treinamento, né? Que existem aquelas variações de padrões de benignidade de acordo com a área de pressão ou oco plantar, né? Então, tem todas essas características que são muito bem descritas, e a gente realmente conseguir observar a estranheza e preocupar o nosso paciente, dizer que precisa tirar aquilo que realmente precisa ser tirado, né? E não as histórias que a gente ouvia antes, é porque meu dermatologista sempre falava que lesão da região do pé e da mão tem que tirar, que é sempre perigoso. Isso não é uma verdade, né? E a gente está aí para desmistificar essas situações também. Eu vou pedir para passar o próximo caso, que também é um caso bem bonito, um paciente de 45 anos, que veio encaminhado do clínico, que está lá na ausculta pulmonar, e aí notou no tronco uma lesão que chamou a atenção, tá? Do clínico, achou uma lesãozinha feia, tinha um relevo, tinha uma pigmentação um pouco irregular, e o paciente veio apavorado, com medo, achando que estava com melanoma, para ver essa lesão. Então, eu vou pedir para passar o próximo slide, um paciente que não tinha história nem pessoal, nem familiar de câncer de pele, tá? E o que a dermatoscopia vai mostrar aí para a gente dessa lesão? A gente tem uma colisão de nevos, né? Então, do lado esquerdo, a gente vê um padrão homogêneo amorfo. Com cuidadinho, a gente consegue ver vasos em vírgula distribuídos aí, principalmente na periferia da lesão, porque eu talvez tenha sido um pouco agressiva na hora de encostar o dermatoscópio, a gente não está conseguindo ver os vasinhos do centro da lesão, porque fez vitropressão. E na direita a gente tem um nevo de padrão global reticular homogêneo, porém essa rede realmente era uma redinha irregular, essa lesão tinha um pouco de eritema do fundo, mas comparando com as outras lesões dele, ele tinha algumas lesões com esse padrão de rede um pouco mais irregular. Ele também não queria tirar, meio da pandemia. Falei, vamos observar essa lesão? Pedi ele para voltar uns meses depois para dar uma olhada. E aí eu quero que vocês vejam o acompanhamento dessa lesão. A gente viu a primeira vez em maio e depois ele voltou no mês 9 para a gente acompanhar. E olha que bonito né, essa dermatoscopia de acompanhamento, onde a gente mostra para o paciente quando realmente tem necessidade e quando não tem necessidade de excisão dessas lesões. Então, vou pedir para passar o próximo slide, que é o 29, que é o slide de comparação de acompanhamento dessa lesão 4 meses depois. E aí, o que a gente nota? A gente nota que houve um aumento da intensidade dessa rede pigmentar, né? Ela começa a mostrar algumas áreas de hiperpigmentação multifocal, fazendo um pouquinho de borrão, principalmente mais na porção periférica dessa lesão. E aí eu resolvi fazer excisão, tá? Um paciente com 45 anos, eu fotografei, né, muitos outros nevos dele, e essa realmente foi a única lesão que mostrou um padrão de crescimento, de aumento de pigmentação, e realmente a dermatoscopia mostrou o que eu já esperava, que era uma colisão entre um nevo intradérmico e um nevo de Clark, um nevo atípico. Mas a gente, né, com tranquilidade, com segurança, dizer para o paciente, não, vamos tirar, está mudando, não tem por que ficar, né, esperando qual vai ser o desenvolvimento dessa lesão. E aí eu vou pedir para passar o próximo slide, que eu separei aí alguns exemplos para vocês de outras lesões de colisão. Então, para a gente já ir acostumando o nosso olho, por o quanto essas lesões se repetem, né? Então, tudo em dermatologia, em medicina é isso, né? 2 semanas depois veio esse paciente aí, com o mesmo exemplo, né? Uma lesão, primeiro, um padrão homogêneo amorfo,
uma lesão que tinha relevo, então um nevo intradérmico ali bem típico, ali juntinho um padrão de rede pigmentar, mas completamente regular. Eu queria que vocês notassem a diferença, na verdade, desse padrão reticular, que é aquele padrão reticular em favo de mel clássico, com a rede toda regular, numa única tonalidade, esmaecimento periférico, enquanto a primeira lesão realmente já mostrava algum grau de irregularidade daquela rede. Então, aí, colisão névica, um nevo intradérmico com um nevo juncional de padrão reticular regular. O próximo slide é mais um exemplo aí de colisão, só para eu passar para vocês rapidinho a imagem de mais um nevo de padrão globular. Aí, nesse a gente consegue ainda ver, né, os glóbulos bem desenhados desse nevo do polo superior, e na porção inferior um nevo de padrão reticular homogêneo. Então, mais um exemplo de colisão. O próximo slide, por favor, vai mostrar para a gente uma lesão que parece até um bichinho ali. Quando eu olhei de longe da clínica, falei, gente, o que será? O carrapato, o que, que tem aqui? E aí você põe o dermatoscópio, é linda essa lesão, né? Parece realmente um bichinho preso ali na pele. E a gente tem mais uma colisão, mas dessa vez a gente tem um nevo de padrão globular. Então, a gente vê essas estruturas arredondadas, ovaladas, acastanhadas, e grudadinha ali em cima, uma ceratose seborreica. Então, com borda bem delimitada. Então, a gente acabou realmente excisando essa lesão, tá? Porque eu achei esses glóbulos um pouco irregulares, me incomodou um pouco essa distribuição desses glóbulos. Eu sabia que tinha uma ceratose seborreica ali, e a histopatologia confirmou isso. O último exemplo para a gente aí de colisão, a imagem 33, que é, mais uma vez, né, uma colisão de uma lesão névica com uma ceratose seborreica, mas aí, nesse exemplo, uma ceratose seborreica que também tem uma apresentação que é super bonita, que são essas projeções que a gente chama em dedos gordos. Então, essas projeções digitiformes e cheias de pseudoaberturas foliculares ou pseudocomedões vistos ali. E grudadinho, um padrão reticular homogêneo de um nevo. Então, para a gente ir treinando o nosso olho, né? O bacana é isso, é cada vez entender que a ceratose seborreica pode ir lá tá toda homogênea, só com pseudocomedão, que ela pode ter esse padrão de projeção em dedos gordos. Então, para a gente ir treinando cada vez mais, porque quando a gente está diante de uma lesão que é diferente do que a gente está acostumado, isso causa um incômodo, uma estranheza. Porque a gente não quer ter a história desse último caso, na verdade, que eu vou contar para vocês agora. Vou pedir para os meninos passarem a imagem 34, que também foi um paciente que eu atendi agora, sei lá, 2 meses atrás, talvez, que é aquele momento que a gente perdeu o timing, né? Então, é um paciente que vem encaminhado de um colega de faculdade, cirurgião de cabeça e pescoço, porque o paciente entrou para cirurgia para operar uma parotidite, uma inflamação de parótida, uma lesão nodular na altura da parótida. E aí o diagnóstico foi de um melanoma de parótida, uma lesão já metastática, um melanoma de parótida. E encaminhado para mim, para a gente procurar cadê o sítio primário desse tumor metastático, né? Então, você vai colher a história desse paciente, já tirou alguma coisa antes, alguma pintinha que tirou antes e que na época falaram que não era nada, alguma pintinha que só queimou e não foi para biópsia, e ele negava tudo, e a gente vira esses pacientes realmente de cabeça para baixo, né? Principalmente nesse polo cefálico, então uma avaliação muito bem cuidadosa do couro cabeludo, da mucosa oral, da mucosa ocular, né? Virar a pálpebra, tentar olhar mucosa nasal e pele, enfim, a gente buscando. Eu vou pedir para passar a próxima imagem, que é a primeira imagem da dermatoscopia. A única lesão que me chamou a atenção nesse paciente foi essa lesãozinha pigmentada aqui na região malar, que a gente já via na clínica que tinha um halo claro ao redor. E aí a dermatoscopia dessa lesão
que também não me dizia nada, né? Um padrão global homogêneo amorfo, uma área de hiperpigmentação ali no centro, não era um padrão de multicomponentes. Eu vou pedir para passar a próxima imagem, que é um detalhe que eu quis mostrar para vocês, essa zona de transição entre a lesão pigmentada, aquele halo despigmentado claro ao redor e o castanho da pele natural do paciente. Então, fiquei eu lá me questionando, será que aqui era o melanoma primário e né, por reação ali, né, tá fazendo aquela reação vitiligoide que a gente vê às vezes nos pacientes, né, com melanomas mais avançados, e aí biópsia, patologia, então não se confirmou, tá? Esse diagnóstico pela patologia era um nevo intradérmico, lesão sem sinais de malignidade, então realmente só esse halo nevo fazendo, né, uma reação imunológica ali de destruição celular, mas que não estava aí o melanoma. E aí, infelizmente, né, um diagnóstico super tardio, onde o diagnóstico inicial foi perdido, assim, foi uma lesão que involuiu, que nunca chamou a atenção do paciente, que alguém viu e que não valorizou em algum momento da vida, e que o paciente agora, né, já tem um estadio mais avançado, já entra para um estádio 3, se eu não me engano. Então, para que situações como essas não aconteçam, né, que a gente cada vez tem que estudar mais, se especializar mais, ter mais segurança no que a gente faz, né, e fazer da melhor forma que a gente se propôs fazer, que é tratar de paciente, que é fazer diagnóstico, que é melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Então, eu vou pedir os meninos para passar o próximo slide, que eu vim aqui hoje, na verdade, trazer a surpresa, né, que eu fiquei falando aí durante a semana, que finalmente, né, assim, essas lives vieram aí para a gente despertar a atenção, a vontade de vocês e mostrar a importância do conhecimento da dermatoscopia praticada no nosso dia a dia. Não é uma dermatoscopia de decoreba, é uma dermatoscopia de segurança, sabendo o que a gente está fazendo. E mostrar, né, o quanto é gratificante para a gente, na verdade, ter certeza do que a gente faz e cada vez mais segurança. Então, eu vim contar para vocês que a gente está lançando pelo Instituto de Dermatoscopia, pelo Instituto de Dermatologia, professora Zulay, o nosso curso de dermatoscopia, que vai ser, na verdade, aí o primeiro curso, né, de dermatoscopia online da plataforma do Instituto, que vem muita coisa nova e boa por aí nesse caminho. E eu queria apresentar para vocês, então, esse curso, né, que vai ser essa dermatoscopia prática, bem direcionada para o dia a dia, para o que a gente vive mesmo no nosso consultório e com as nossas situações com os nossos pacientes. Então, convidar vocês para aumentarem os conhecimentos. Quem está preso aqui nessa live, né, até esse momento, com certeza está no intuito de aprender e adquirir cada vez mais conhecimento. Eu queria mostrar para vocês um pouquinho como é que vai ser a estrutura desse curso. Então, foi um curso que eu preparei, gente, assim, com muito carinho, com muita dedicação para vocês. Assim, eu passei aí os 2 últimos meses intensamente estudando e preparando um curso que é um curso diferente de um curso de congresso, né? Porque curso de congresso a gente tem aquele momento de atualização sobre um tema, uma aulinha de 20 minutos que a gente tenta passar ali o que veio de novidade, o que né, os estudos mais recentes estão mostrando. E aqui, realmente, é a estrutura de um curso para quem quer aprender a fazer dermatoscopia. Não para quem necessariamente quer fazer mapeamento, quer ter essa responsabilidade de fazer acompanhamentos de pacientes graves né, a longo prazo, mas pessoas assim, como o dia a dia do consultório, eu quero ter mais segurança, eu quero aprender a fazer melhor. E aí a gente preparou aulas, que são aulas assim bem longas, tá? São aulas que vão do beabá até casos mais intensos e, né, para a gente discutir, que geraram dúvidas. Então, a gente passa daquele curso básico e vai caminhando realmente em direção a um curso cada vez mais completo e com lesões mais complexas. Então, a gente vai ter aí esses 10 módulos
passando, né, pelas lesões benignas, melanocíticas, não melanocíticas, discussão de mais casos clínicos, sítios especiais, né, que a gente vê com mais frequência, região palmo-plantar, face, o melanoma, para cada vez a gente ter segurança no diagnóstico de lesões pequenininhas, onde a dermatoscopia realmente vai fazer toda a diferença para os nossos diagnósticos precoces. E uma última aula de tira suas dúvidas, que a gente vai discutir ao vivo e vai fazer junto com vocês os casos que vocês viram, as coisas que vocês têm vontade de trazer para compartilhar com os outros colegas. Então, esse curso vai ser lançado, né, a partir de hoje, lá na plataforma do Instituto Azulay. Vocês vão ter 60 dias para assistir esse curso, quantas vezes vocês quiserem. Vocês podem clicar lá na mesma aula, quantas vezes sentirem necessidade de assistirem aquele conteúdo. A gente programou esse intervalo de 60 dias, porque eu acho que é um tempo ideal para vocês conseguirem assistir todas as aulas, revisitarem aqueles temas que vocês tenham mais dúvidas e conseguir colecionar aí os casos que a gente vai discutir junto, né? Naquela aula ao vivo, aulão final, com todo mundo participando e discutindo e dando a sua opinião. Quando vocês entrarem lá no Instituto, no site, vocês vão ver que hoje, né, vai ter uma oferta super especial aí para quem acompanhou as lives nesse último mês aí, que a gente foi dando essas pílulas de ensinamento e estímulo para vocês aprenderem. Então, quem se inscrever agora, né, nessas primeiras 24 horas, vai ter um super desconto de R$2.000, que realmente o nosso objetivo é fazer com que vocês sintam segurança, tenham vontade de aprender mais. Nesse último ano, né, de pandemia, principalmente o pessoal de residência, que, de repente, não teve acesso a tantos cursos, que não teve acesso às aulas que regularmente, às vezes, os serviços faziam. Então, para que todo mundo que tenha vontade de aprender mais sobre dermatoscopia, tenha vontade de tratar o seu paciente com ainda mais segurança, possa ter acesso. Então, fiz questão lá com o pessoal do Instituto da gente realmente poder fazer um preço diferencial para a galera que está começando e que quer realmente aprender. A partir do dia 27, esse desconto já cai um pouco, né? Esse desconto cai para o valor de R$1.000 até o dia 2. E aí, enfim, espero que vocês super se interessem, que fiquem atentos aí a esses períodos de desconto, para que vocês possam aproveitar o curso da melhor forma possível, né? Foi realmente preparado com muita atenção, com muito carinho, com muito empenho para fazer com que vocês aprendam. A partir, né, do dia 3, esse valor já vai ser o valor de preço cheio, que vai estar descrito tudo direitinho lá no site de inscrições, né? cursosinstitutoazulay.com.br. E era isso que eu queria contar para vocês. Assim, estou muito animada, estou muito feliz de poder compartilhar assim esse conteúdo. Hoje eu comentei assim quanta coisa boa às vezes a gente tem guardado em arquivo e que de repente, né, surge uma oportunidade dessa e a gente vai mexendo e vai achando tanta coisa legal. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero vocês lá no curso, né? Espero os seus casos, espero aprender com vocês e que a gente tenha uma troca muito bacana junto. Muito obrigada, boa noite e até lá.